Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Com certeza você já ouviu isso aqui, ó. Não varre o pé não, porque senão a pessoa não casa. Ou então, se o gato preto cruzar o seu caminho, isso aqui dá um azar. Tinha também o clássico bate na madeira 3 vezes para não atrair coisa ruim. A gente cresceu ouvindo isso, repetindo, rindo, mas acreditando também, né? Mas e se eu te disser que isso aí tem um fundinho de verdade? Não tô falando de verdade tipo mágica, tipo Harry Potter, não. Mas talvez verdade prática mesmo, histórica, comportamental. Que essas besteiras meio de vó, né, sejam na verdade umas regras invisíveis que a sociedade criou para explicar uns trem que eles não entendiam direito. E mais, que algumas dessas superstições podem ter protegido vidas, criado civilizações e até virado ciência sem ninguém perceber. Pode parecer exagero, mas quando eu te mostrar de onde que essa dúvida saiu, você vai entender por que eu comecei a achar que superstição pode ser coisa séria. É hoje no Nerd Show. Deixa eu explicar pra vocês não acharem que eu sou doido, ó. Essa dúvida não veio de agora. Veio de um negócio que eu li anos atrás, mas que ficou martelando na minha cabeça. Durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram os aviões americanos que pousaram numas ilhas do Pacífico, onde tinha um povo lá que nunca tinha visto nada da civilização que a gente estava construindo aqui, estavam isolados. Aí os soldados desceram, né, chegaram, aquela interação, deram uns suprimentos para eles, deixaram algumas coisas pelo caminho, e quando eles foram embora, os nativos começaram a construir umas réplicas dos aviões dele lá, mas tudo de palha, e passaram a venerar aqueles aviões como se eles fossem uns deuses do céu. E pensa só, para quem nunca tinha visto uma tecnologia, você vê um avião lá que desceu, você vai achar que é um trem sobrenatural mesmo. Era uma carruagem que voava, cuspia fogo, largava comida e ia embora à toa. E aí que me veio a pergunta, será que a gente não faz a mesma coisa até hoje com essas nossas superstições? Será que quando a gente fala que passar debaixo da escada dá azar, ou que quebrar um espelho dá 7 anos de azar, não é a nossa versão moderna de construir um avião de palha? Isso porque a gente não entende. Você tá achando que eu sou doido? Mas olha só, o trovão, por exemplo, já foi castigo de Deus, depois virou a martelada do Thor, e hoje é só eletricidade e ar quente brigando no céu. Mas por séculos era verdade absoluta, era religião, era medo, era doutrina. Ou então aquele chá de erva lá que sua avó fazia pro estômago, você lembra? Hoje ele tá vendido na farmácia em cápsula, né? Inclusive com o nome latim e aquele selo aprovado pela Anvisa. Talvez a superstição seja só ciência com atraso, ou pior, seja só ciência que a gente não sabe como explicar. Tem umas superstições que são tão antigas, mas tão antigas que a gente não sabe nem mais de onde que eles apareceram, quando vieram. A gente só repete, né? Mas tem algumas delas que tem umas raízes bem mais reais do que elas parecem. Passar embaixo da escada dá azar, tudo bem. Parece bobeira, e isso tem explicação simbólica e prática. Na Europa medieval, quando você colocava uma escada na parede, ela meio que formava um triângulo, que simbolizava a trindade cristã. Então, tipo, que passar ali embaixo era meio que romper com o sagrado. Era basicamente a mesma coisa que você soltar um palavrão dentro da igreja. E do lado prático, as escadas eram muito frágeis, né? Então, por exemplo, se alguém subisse com um trem lá para arrumar alguma coisa, se você passasse embaixo, a chance de alguma coisa cair na sua cabeça era muito grande. Ou seja, azar, só que com fundamento. Vamos falar do espelho. Espelho quebrado, 7 anos de azar. Gente, no passado e até hoje, eu entendo, os espelhos eram caríssimos. Era tudo feito de prata, uns vidros meio raro e umas molduras assim, finíssimo. Quebrar um espelho antigamente era a mesma coisa que você chegar com a marreta e dar na sua televisão de 80 polegadas da sala. Essa superstição aqui era meio que criar um medo preventivo, porque se você fala que, nossa, quebrar um espelho é ruim, né? É muito melhor você falar assim, dá 7 anos de azar. A pessoa fala assim, o quê? Nossa, eu vou ter que tomar o maior cuidado do mundo, então. A mágica aqui era só o marketing, só que do medo. Sabe aquele trem do gato preto dá azar? Culpa da Europa medieval também. Porque as mulheres que criavam gatos naquela época, elas meio que eram as bezendeiras, assim, mexiam com os ramos e tal, e começaram a ser chamadas de bruxas. E o gato preto meio que virou aquele símbolo de um trem que não é cristão, sabe? Que é um super misterioso, obscuro,
duro. E ele foi de aliado a condenado. Mas isso nem sempre foi assim. No Egito Antigo, o gato era um ser sagrado. Eles protegiam as casas, controlavam pragas e acredita-se até que eles eram tratados como tipo representantes dos deuses. Se você matasse um gato no Antigo Egito, você era capaz de ser condenado à morte. Ou seja, o mesmo animal que para um povo todo era divino, pro outro era coisa do tinhoso. Tudo depende muito da lente, do medo e de quem que tá olhando. É você, Satanás? Claro que o que eu falei aqui são só 3 superstições, mas olhando essas 3 já dá pra perceber um negócio. Algumas superstições não foram criadas ao acaso. É meio como um alerta, um aviso, ou como uma forma de proteger o povo sem precisar explicar coisa demais. Dona Rita! Dona Rita! Agora pensa comigo, e se algumas dessas superstições que a gente tenha falado nesse vídeo inteiro não tivessem sido criadas para explicar o mundo, mas sim para esquecer uma parte dele, para lidar com uns traumas que não tinham nome, com uns medos que a gente tinha até arrepio de falar em voz alta? Tem muito costume popular que quando a gente olha de perto, parece superstição, mas quando você vai lá no fundo mesmo, ele é mais um negócio feito para proteger todo mundo. Por exemplo, você já ouviu falar de não assoviar à noite? Não pode. Em várias regiões do interior, isso era sagrado. Mas por quê? Em tempos antigos, sair à noite era muito perigoso. Assoviar, você podia atrair a atenção de quem não devia, ou até meio que denunciar onde que você estava, sua posição. E transformar isso em superstição, né? Tipo, o capiroto te ouve, era um jeito de te proteger sem falar o motivo de verdade, né? Apesar que hoje tá tão violento que pode assoviar, não assoviar, que não tá nem aí. Tem outro também que o povo falava, não anda de costas, senão você chama o capeta. Isso existia em várias culturas, principalmente com as crianças. Só que, na verdade, o verdadeiro risco é físico. Porque se andar de costas, naquele chão de brita, tudo regaçado, você podia cair, bater uma cabeça, machucar feio, né? Mas falar que chama o diabo, né, causa muito mais impacto do que você falar assim, é porque tem buraco no chão. A gente, não tá nem aí. Ai, segura a mamãe! Não deixa eu andar pra trás! Outro que a gente ouve muito, cuidado com a encruzilhada. Em religiões afro-brasileiras, a encruzilhada é meio que um lugar de conexão espiritual. Mas fora do contexto religioso, ela vira um lugar perigoso onde aparecem as coisas ruins. Sabe o que tem muita encruzilhada num Brasil mais rural? Assalto, emboscada, crime. Então a superstição pegou aquela coisa mística pra você acreditar que não devia ir lá por causa do trem da alma, mas era a integridade física mesmo que estava tentando te poupar ali, né? Talvez a gente tenha criado essas bobagens não pra assustar, mas pra proteger, porque o trauma não cabe numa frase lógica, né? Mas numa frase mística e tal, aí você não faz nem por decreto. Mas tem um lado da superstição também que muita gente não para pra pensar. É quando ela não nasce pra proteger, mas nasce pra te controlar. Quando a superstição não é um aviso, mas ela é uma regra disfarçada. Tipo uma moral que parece conceito, mas foi feito pra deixar todo mundo alinhadinho do jeito que precisa, ou que alguém quer. Por exemplo, mulher não pode cortar o cabelo depois das 6 horas da tarde. Você já ouviu isso aí? Ou então, menina menstruada não pode entrar na cozinha. Parece uma crendice antiga, né? Mas você percebeu que, pensando agora, parece muito mais um jeito de limitar um comportamento que você não quer que a pessoa faça? Falar que faz mal, atrai um trem ruim, é muito melhor do que você falar que é um comportamento que eu acho que você não deveria ter. Tipo assim, não, você não pode escolher o que você quer, sabe? Tem outro que fala também que é menina que senta de perna aberta atrai homem. Essa aí muita gente já ouviu e cresceu com essa culpa embutida. E o recado por trás dela é bem cruel, né? Tipo, se alguém te olhar de uma forma errada, a culpa é sua. A superstição, nesse caso, ela não protege, ela condiciona, faz a menina se vigiar antes mesmo de saber o que está acontecendo. Mas não para por aí. Tem superstição que parece poesia, mas serve para enterrar o que ninguém quer encarar. Você já ouviu essa frase, com certeza, quem canta seus males espanta. Mas e se a pessoa não quiser cantar? E se o mal dela for uma tristeza legítima, um trauma, uma dor real? Essa frase pode ser só uma forma delicada de dizer, não chora, não atrapalha o clima, disfarça esse trem. Cantar para sobreviver é muito bonito, né? Mas pra você meio que tolir a pessoa ali e falar assim, não faz isso não, isso aqui não é errado, é cruel, né? É negar o direito da pessoa de sentir qualquer coisa. Algumas superstições não nasceram da fé, nasceram do medo de alguém ver alguém saindo da linha. E como é mais fácil calar do que compreender, a gente inventa umas frases que ficam parecendo bonita. E por trás delas mantém o mundo do jeito que ele sempre foi.
E aí que entra a ciência. Os homens tudo doido, você é eureka, eureka! Aquele universo frio, calculado, cheio de fórmulas. Mas de vez em quando ela entra na beirada ali do inexplicável. O que antes era crendice vira hipótese de estudo. Por exemplo, você já sentiu aquele negócio assim, eu senti que tinha alguém me observando. Sim. Porque o cérebro percebe movimento fora do campo de visão. É um reflexo primitivo, é o sistema de alerta. Mas por que esse sentimento vem com angústia? Por que parece que tem alguma coisa atrás de você mesmo sem ter nada? Sem som, sem imagem? Talvez seja só a percepção periférica mesmo. Ou talvez seja só um nome técnico para um sentimento antigo demais para caber numa equação. Muita gente fala também, nossa, eu tive um pressentimento ruim. A explicação é padrão inconsciente. Experiência anterior, reconhecimento emocional. Mas e quando alguém sente um trem e acerta? Mas com frequência, com precisão? É coincidência? Ou intuição é uma ciência que a gente ainda nem sabe que existe? Tem gente que fala assim, ó, nossa, arrepiei do nada, deve ter alguma coisa estranha. Pode ser sistema nervoso, pode ser mudança de temperatura, um gatilho emocional, mas às vezes o corpo arrepia antes da coisa acontecer também, né? Aí vem aquele frio na espinha, aquele silêncio que parece um, nossa senhora, que dói. E você sente, tipo assim, você só sente. A verdade é, a ciência explica muita coisa, mas só que nem sempre responde tudo. E talvez a superstição seja só um nome que a gente deu para o que ainda tá na fila de explicação. Deu para entender? Ou não, talvez também não precise de explicação, porque acreditar às vezes é só um jeito bonito de continuar sentindo. So you believe in these sort of things? Let's just say I want to believe. A gente passou o vídeo inteiro falando sobre superstições do passado como se fosse uma coisa super ultrapassada, né? Mas você quer saber? Tem muita coisa que hoje é normal e já foi tratado como uma maluquice. E outras que eram coisa de vó, né? Mas que hoje estão com um total carimbo de aprovação. Por exemplo, chá de camomila para acalmar a pessoa. Era simpatia, coisa de benzedeira. Hoje é fitoterápico, com bula. Posologia, né? O método de usar, e artigo científico na USP. Arruda atrás da orelha aqui, ó, para espantar a coisa ruim. Na era de que tudo é um branding, marketing, né? Isso virou um banho de ervas energizantes. Em sachê aromatizado vendido por R$ 69,90. Tinha também benzedura com galho de alecrim, vocês lembram disso? Virou agora limpeza vibracional com cristal de ametista, áudio binaural e mentoria online. Respira fundo, pensa coisas boas, acende uma vela. Já ouviu isso também? Agora tem nome, virou Mindfulness, meditação guiada, autoajuda premiada. Tudo que era crença informal, agora tem um nome bonito, tem uma trilha relaxante e uma assinatura de um influenciador. No final das contas, gente, a superstição ela não sumiu, ela só trocou de roupa. Trocou o altar lá da sua vozinha pelo feed do Instagram. E a gente continua acreditando, né? Só que com luz indireta e cheirinho de lavanda. Então, você pode parar, por favor, de zombar da benzedeira e pagar R$ 89,90 num produto que faz a mesmíssima coisa, tá? Tipo, tem gente que fica rindo de fita vermelha no pulso da pessoa, né? Mas seguia pelo mapa astral de 37 páginas. Você me quebra. E o engraçado é que a superstição, além disso tudo, mudou de nome e agora virou digital. Se você não mandar essa mensagem para 7 pessoas, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Antes era papel dobrado com oração. Agora é um print com ameaça lá e um emoji de foguinho que você recebe no WhatsApp. Ai, meu Deus do céu. Tem agora, gente, TikTok falando que se você viu esse vídeo é porque o universo queria que você visse. Tem também um escolha uma carta e descubra o que vai acontecer com você amanhã. Só um spoiler, vai chover pix emocional, né? Mas não vai ser na sua conta, vai ser na de alguém. A gente começou a achar também que o algoritmo é quase mágico. Se aparece um vídeo de ansiedade, fala assim, meu Deus, o meu celular está ouvindo. Se surge um meme que combina com o seu humor, nossa, o universo está falando comigo. Mas ninguém lembra, né, que superstição funciona assim, ó. Pega a coincidência, veste de sentido e guarda com fé. No final das contas, o medo nunca saiu de moda. Ele só virou notificação agora. E superstição agora vem no formato vertical, tem legenda e trilha sonora. E ela aparece quando você mais precisava ou achava que precisava. No final das contas, superstição talvez nunca tenha sido sobre acertar ou errar. Talvez seja só um jeito da gente se sentir menos perdido. Porque o mundo é estranho, né? E as coisas mudam meio que do nada. Às vezes dá certo, às vezes cai
todo, né? E a gente não sabe por quê. E aí a gente tenta achar sentido, né? Numa batida na madeira, num chá de erva doce, numa oração baixinha que só a sua avó sabia. E olha, mesmo com foguete que dá ré agora, celular com tela dobrável e relógio que mede o seu humor, ainda tem gente fazendo promessa, pedindo pra estrela cadente, escondendo pé de coelho na carteira. Isso é superstição? É, mas também é um jeito de manter a esperança de pé. Porque convenhamos, né? Acreditar, nem que seja só um pouquinho, é muito melhor do que achar que a vida é só acidente e aleatoriedade. Então, da próxima vez que alguém mandar você bater na madeira, bate. Mesmo que não funcione, mesmo que você ache besteira, porque vai que é isso que falta para segurar o dia de alguém no lugar.